chegamos ao último vídeo a respeito de autoridade espiritual. Como que eu iniciei com o capítulo 18 de Mateus, eu quero justamente concluir, porque lembra que eu falei que o capítulo 18 de Mateus fala justamente da disciplina que deve ser exercida na igreja. Então veja lá, Mateus 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhasse a teu irmão. Porém, se ele não te der ouvidos, não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano, gentil ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Está falando da autoridade que nós devemos exercer na igreja, que o céu, vai o quê? Endossar aquilo que fizermos. Uma vez mais vos asseguro que, se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Veja, 2 ou 3 testemunhas. Mas são testemunhas idôneas. Então o Senhor estará presente no julgamento. Muitos usam esse versículo 20 para dizer, quando 2 ou 2 crentes se reunirem, Jesus está no meio deles. Não é isso. Ele está falando aqui na disciplina da igreja. Porque tem reunião que tem 1000 membros ali e Jesus não está no meio. Tem que ter intimidade com ele. Veja, os ímpios, eles não suportarão, eles não permanecerão na congregação dos justos, como está lá no Salmo 1. Então, perceba, tem que ser aqueles que realmente têm comunhão com o Senhor. São testemunhas idôneas. Paulo, só para você ver, ele vai falar algo semelhante lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, que são os gentios, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, a madrasta. E ainda estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, veja, Jesus vai estar presente. O poder dele estará presente nesse julgamento. Entreguem esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, houve o que? Um julgamento onde o Senhor estaria presente. Então, esses julgamentos devem exercer na igreja. Certa feita, um pastor, quando eu ainda era criança, na igreja, num domingo de manhã, ele condenou um grupo e pediu para a igreja orar para entregar Satanás. Só que o Senhor falou para mim não participar daquilo. Aquele pastor falou em soberba, ele não tinha comunhão com o Senhor.
Ele falou por arrogância, porque aquele grupo era contra uma doutrina que ele pregava, e aquela doutrina o Senhor me mostrou que era de homens, não era de Deus. Percebe isso? Aquele pastor levou muitos a pecar. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser participantes dos pecados alheios, né? Nós não devemos participar dele, por isso que o Senhor falou para mim não participar daquela oração que eles fez. Agora, continuando. Eu tirei aqui da página. Verso 21. Você vai ver que o assunto continua. Ele está falando do mesmo assunto. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Né? Quantas vezes ele pecar contra mim que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Então Jesus fala o seguinte: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7, quer dizer, 490 vezes. Ou seja, quantas vezes teu irmão vier pedir perdão, perdoe. É claro que se uma pessoa fizer isso constantemente, alguma coisa está de errado com essa pessoa. E aí você vai precisar ver o que está acontecendo, né? Continuando. Jesus então vai falar de uma parábola, é chamada a parábola do servo que não perdoou. Preste muita atenção nessa parábola, porque muitos caem nesse erro. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. São vários talentos, né? São várias toneladas de ouro. Corresponderia a mais ou menos 10 bilhões de reais. Veja que era uma fortuna a dívida, impagável. Não tinha como ser paga. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para pagar a dívida. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do Senhor, né, diante do rei, e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. 100 denários é uma mixaria, 100 dias de trabalho, 3 meses de trabalho. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse paga. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que aconteceu. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do seu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Aí Jesus explica: assim também o meu Pai Celestial vos fará cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Percebe? Isso aconteceu comigo. Eu fui ofendido por um pastor, como eu já contei aqui. E eu era criancinha ainda no conhecimento do Senhor. E não era amadurecido no amor. E me ressenti do mal sofrido.
E, né, como que aquele pastor me caluniou publicamente, eu tive que sair da igreja, porque a comunhão foi o quê? Impedida, porque o ambiente se tornou hostil. Toda vez que eu ia lá, eu via impropérios contra mim. Então eu saí. E isso me deixou muito magoado, mas com o passar do tempo eu esqueci. E só depois de uma pregação, como eu já contei, a respeito da isca de Satanás, que é a ofensa, eu caí em si, lembrei de onde eu havia caído, depois de 28 anos, então eu me arrependi profundamente. O Senhor veio, me limpou e me purificou do pecado. E depois de uma semana, ele começou a se manifestar e ter comunhão comigo e me ensinar as Escrituras. Começou a abrir as Escrituras para que eu as compreendesse. E muitos crentes têm se ressentido de um mal sofrido pela palavra de um mestre, de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um líder. E isso magoou. E ele não se deu conta, como eu também não me dei conta, que havia caído da graça. Percebe isso? É fundamental. Por isso que Jesus explica esta parábola. Se você não perdoar, Deus também não vai lhe perdoar. Percebe isso? Nós temos que andar no perdão. Você vê que muitos grupos, muitos líderes, eles não têm um relacionamento entre si, como irmãos. Eles são independentes. Eles têm rivalidade com outros pastores. Pessoas assim andam nas trevas, não conhecem ao Senhor. Porque quando você conhece ao Senhor, você quer ter comunhão com todos. Por quê? Porque quando você amadurece no conhecimento do Senhor, você se preocupa com a unidade do corpo de Cristo. E uma pessoa que busca os seus próprios interesses insurge contra a verdadeira sabedoria, como está lá em Provérbios 18, que eu já falei aqui. Veja, ele busca os seus próprios interesses, então ele faz muros, né, espirituais em volta da sua denominação, em volta da sua igreja. E só ele prega ali. Os irmãos têm que ter comunhão. Houve em Curitiba aí, na igreja do irmão, que um dos membros, né, tendo a direção do Senhor que ele devia sair para montar um novo ministério, então ele falou com o pastor compreendeu, chamou os pastores da cidade para que todos soubessem que aquele irmão estava saindo debaixo de bênção, que era a direção do Senhor, né? Ele não estava saindo por intriga ou alguma coisa semelhante. Então, ele saiu na bênção. Então, é assim que nós devemos sair, né? Com alegria de ambas as partes. Tanto aquele que sai abençoado, como aquele que fica o abençoa. Porque todos sabem e têm comunhão e intimidade com o Senhor, que aquilo foi uma direção do Senhor para aquela pessoa. Perceba isso? É assim que nós devemos andar. Eu espero que até aqui você possa meditar e entender tudo que foi falado e poder degustar a verdade desta palavra em nome do Senhor. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.